Programa Prime Leads. Oferecimento Vicere Soluções em TI. Maurício, primeiro, prazerzaço estar revendo o amigo, obrigado por ter aberto as portas da DHL para estar recebendo a nossa equipe. Tenho acompanhado de perto a tua trajetória profissional na DHL, as conquistas que você tem realizado. Primeiro, parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. E para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua trajetória, você passou por diversas áreas. Como é que foi, como é que está sendo essa trajetória profissional aqui na DHL, Maurício? A trajetória tem sido muito boa, bastante interessante. Assim, eu comecei numa operação relativamente pequena, começando aqui no Brasil ainda, com a empresa que depois foi comprada pela DHL. E ao longo desse tempo eu tive várias oportunidades de desenvolvimento. Então eu tive a oportunidade de mudar de Camaçari para São Paulo. O desenvolvimento aqui em São Paulo eu tive em diferentes áreas. Tive a oportunidade também de morar fora do Brasil. Então, assim, a DHL tem me oferecido grandes oportunidades aí de desenvolvimento ao longo dos anos e, graças a Deus, eu também tenho aproveitado, né, essas oportunidades e tentado desenvolver cada vez melhor um trabalho em equipe sempre e construir o que a gente pode de melhor. Como é que, quando você percebeu a tua inclinação para a área de logística, para a área de transporte, como é que isso nasceu na tua vida, Maurício? Na verdade, veio um pouco até por coincidência, Luciano. Na verdade, eu sempre fui um profissional mais voltado à área financeira. Comecei na DHL pela área financeira e aí, ao longo dos anos, eu tive a oportunidade de sair da área financeira. Sempre estava envolvido com projetos, com desenvolvimento de negócio, desenvolvimento de mercado, planejamento estratégico. Mas aí eu tive a oportunidade de passar para a área de desenvolvimento de negócios. Aí que eu comecei a conhecer realmente muito mais o nosso negócio do ponto de vista operacional. E aí eu fui realmente me encantando com isso. Aí veio uma oportunidade de ir morar fora, ainda com a área financeira, mas agora tendo uma visão regional. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para a área de operações. E aí que sim que eu fui conhecer um pouco da nossa operação, do que era o nosso negócio, estar direto com o time que está lá no chão do armazém, dirigindo os caminhões, gerenciando exatamente essa cadeia que é super complexa que a gente tem no Brasil de logística. E aí isso aí realmente encanta. Eu sempre gostei de trabalhar com gente, sempre gostei de trabalhar com desafios. E esses desafios aí, na hora que você olha dentro da parte logística no Brasil, é sempre algo que você sempre vai ter, né? Então tem sido super interessante. E como é que é essa mudança de personagem, né? Porque normalmente um cara de finanças é um cara mais quadradinho, um pouco mais de exata, né? E o comercial você precisa ter aquela flexibilidade. Como é que você foi mesclando isso no teu desenvolvimento aqui na DHL? Na verdade, foi sempre natural. Eu comecei realmente pela área de finanças, mas dentro da área de finanças eu nunca tive aquele perfil muito quadrado, muito, talvez, exato, matemático. O meu perfil sempre foi muito mais de como a gente fazia o negócio ser viável, como é que a gente identificava as oportunidades de crescimento do negócio. Então, eu sempre fui envolvido em relacionamento com clientes, em levar para o mercado um pouco de como a gente podia viabilizar uma solução e não necessariamente só olhar os números. Então, esse viés um pouco de estar envolvido com o negócio, de participar do desenvolvimento comercial, facilitou demais a minha transição, porque eu já vivia demais ao ambiente do negócio, não necessariamente só os números frios, né? É importante que você acaba dominando também a estrutura de custo, né? Entendendo como é que a operação se desenvolve. Isso facilita quando você vai conversar com um prospect, com leads ou mesmo com um cliente, né, Maurício? Não, sem dúvida. Na área financeira, assim, a gente tem a oportunidade de conhecer o negócio como um todo. Então você conhece desde as áreas funcionais, as áreas operacionais, um pouco do funcionamento e da dinâmica de pequenas coisas dentro do negócio. E aí quando você vai e começa a gerenciar o negócio, fica muito mais fácil de você entender um pouco de como alguma das decisões que você vai tomar, como é que isso vai impactar exatamente no resultado, como é que isso vai ter um impacto direto no preço que você oferece para os seus clientes. Então, ajuda bastante a você ter um entendimento muito mais amplo do negócio, do que é que pode ser feito para poder melhorar a nossa performance e o atendimento aos clientes.
Queria combinar com o amigo, já que nós estamos aqui no escritório recente da DHL, né? Queria combinar contigo, enquanto a gente faz a matéria, que a gente vá passeando aí nos diversos ambientes, para a gente poder mostrar também para o nosso telespectador os ambientes diferenciados da DHL. Pode ser? Será um prazer. Serão muito bem-vindos. Agora, é um escritório muito bem montado, né, Maurício? Eu tive a oportunidade, logo que vocês mudaram, de vir aqui, estava com o Plínio, conversando com o Plínio. Aliás, vim dar uma palestra sobre network profissional para o teu time aí, parabenizar o bom gosto, né? A gente percebe que foi tudo planejado nos detalhes, parabéns aí por essa nova estrutura. E eu queria falar com o amigo sobre a evolução da logística no Brasil, né? A gente, há 10, 15 anos atrás, pouco se falava em armazenagem, operadores logísticos, falava mais sobre transporte de carga, e hoje a gente percebe que essa questão do operador, de agregar valor na operação, tem ganhado cada vez mais espaço nos operadores, né? Como é que você avalia hoje o crescimento do entendimento e das operações logísticas no Brasil, Maurício? Não, é interessante essa questão do desenvolvimento. Antes de mais nada, obrigado aí pelo cumprimento, pelo escritório. Sem dúvida nenhuma, um trabalho de muita gente em poder montar essa estrutura e tentar trazer uma cara nova para a gente, criar um ambiente mais colaborativo. Mas com relação ao desenvolvimento da logística, de toda essa cadeia de suprimentos, ela tem evoluído muito. Eu lembro ainda no meu primeiro dia de trabalho dentro da DHL, há 16 anos atrás, eu vinha de uma empresa de auditoria, conhecia muitas empresas, muitos armazéns e nunca tinha visto um armazém gerenciado realmente de maneira profissional, de maneira realmente com muita tecnologia. Então, quando eu entrei no primeiro armazém que a gente tinha ali em Louveira, e olha, algumas empilhadeiras com equipamentos eletrônicos, tudo sendo gerenciado via radiofrequência. Então, assim, há 16 anos atrás, isso, sem dúvida nenhuma, mudou muito. E aí, ao longo do tempo, toda a cadeia de suprimento, todo o supply chain tem sido ajustado a atender cada vez mais a necessidade do cliente final. E esse cliente final tem se tornado cada vez mais exigente. Então, hoje existe uma preocupação muito grande de como a gente ajusta essa cadeia a essa necessidade. E aí, com isso, você tem trazido muitas novas coisas, como o e-commerce, que surgiu ao longo desses anos, e muitas outras formas de você customizar o serviço, o produto ao seu cliente final. E isso tem criado cadeias cada vez mais longas, cada vez mais complexas. E gerenciar esse tipo de cadeia é um negócio realmente complicado, é um negócio que requer muito trabalho, muito foco, dedicação do time, porque são muitos dados, coisas vindo de diferentes lugares do mundo. Então, na hora que você pensa na resiliência dessa cadeia, na hora que você pensa de como você vai poder realmente gerenciar riscos e garantir um nível de serviço adequado, tem sido uma evolução aí, sem dúvida, fantástica, e a gente tem se adequado a isso ao longo do tempo também. Os nossos serviços, a forma com que a gente encara a logística e o supply chain tem mudado muito ao longo dos anos. E você acha que hoje o grande diferencial de um operador que se destaca no mercado é buscar cada vez mais agregar valor na tua operação e oferecer soluções mais completas para os seus clientes, Maurício? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Uma das coisas que a gente olha muito na DHL é como é que a gente pode ser a primeira escolha dos nossos clientes. Então, a gente só consegue fazer isso se a gente realmente entender o que é o negócio do nosso cliente e estiver realmente focado em como a gente desenvolve soluções para poder atender isso daí. E a gente só consegue fazer isso através das pessoas. Então a gente também tem um foco muito forte em ser a primeira escolha das pessoas que trabalham com a gente. E a gente acredita que na hora que você junta essas duas coisas, aí realmente você consegue ter bastante sucesso e a gente se torna a primeira escolha dos investidores também. E falando em pessoas, você tem hoje um time de 10 mil colaboradores, né? Como é que é essa responsabilidade para o presidente saber que, direto e indiretamente, são 10 mil famílias que hoje independem ou vivem da DHL, Maurício? Não, a responsabilidade é grande e a gente procura lidar no dia a dia exatamente da melhor forma possível, garantindo que a gente trabalha com transparência, garantindo que a gente trabalha de maneira super ética, correta e trazendo o melhor para o negócio, para as pessoas. A responsabilidade é grande, mas a gente tem que estar pronto para lidar com ela, né? Eu percebo na DHL
um ambiente absolutamente descontraído, né? As pessoas nem parece que estão no escritório, né? Isso vem do presidente, isso é a própria cultura da DHL. Como é que isso acontece aqui no teu escritório? Na verdade é um misto. A gente procura criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem, se sintam de maneira descontraída, possam realmente desempenhar o seu melhor, mas no final também é um ambiente super profissional. Ainda é uma indústria muito tradicional e a gente tem tentado conciliar um pouco dessa questão do como você traz a inovação, como você traz as coisas boas que existem com as novas tecnologias para o nosso negócio. Então, a gente está num processo aí de adaptação, mas assim, de maneira geral tem funcionado bem. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui esse programa especial. Nós estamos hoje aqui falando com o Maurício Barros, que é o presidente da DHL do Brasil. Nós voltamos no instante. O Hospital Unimed Unidade Anchieta cresceu para atender você e a sua família com mais qualidade, conforto e segurança. Agora são cerca de 6.000 metros quadrados de área construída. Os leitos de UTI mais do que dobraram e os de internação triplicaram. Além disso, o Hospital Unimed Unidade Anchieta oferece uma equipe altamente qualificada e equipamentos de última geração. Unimed Jundiaí. Cuidar de você. Esse é o plano. Acesse o nosso site unimedjundiaí.com.br. A Uniodonto Jundiaí está comemorando 30 anos e nós gostaríamos de agradecer a todos os nossos colaboradores, cooperados e clientes. E se você ainda não tem o plano odontológico Uniodonto, esta é a hora de adquirir. Planos individuais, familiares e empresariais com carência zero. Venha comemorar com a gente. Uniodonto 30 anos. Sua saúde começa pela boca. Rua Petronilha Antunes, número 211, Centro. E o telefone é o 4805-9999. Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou da área de novos negócios aqui da Visséri e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do Mindset de Crescimento. Então o Mindset de Crescimento, ele é uma linha de pensamento e uma autopercepção de como a gente encara os acontecimentos do nosso dia a dia. Ele diz que a nossa inteligência não é fixa e imutável, mas sim maleável, ou seja, a gente consegue incrementar a inteligência através do decorrer da nossa vida com as nossas experiências, a ajuda de outras pessoas, os esforços e através da nossa experiência. Com o Mindset de Crescimento, a gente consegue superar desafios que antes a gente nem conseguia imaginar que eram superados. E eu vou deixar agora para vocês aqui 3 dicas de como a gente desenvolver o Mindset de Crescimento. Então a primeira, aprender constantemente. Em qualquer lugar, em qualquer horário, sempre devemos ser curiosos. Segunda dica, compreender que o esforço é fundamental, né? Ou seja, toda vez que a gente tiver algo pela frente muito difícil, e quanto mais esforço e empenho a gente dedicar a algo, mais a gente vai conseguir se desenvolver naquele tópico. E terceiro, o fracasso faz parte, então a gente deve sempre aprender com ele e tentar novamente. E se não conseguirmos ter sucesso, não tem problema. Devemos persistir e insistir, pois em algum momento a solução irá aparecer. Isso aí, obrigado pessoal. Voltamos, telespectador. Maurício, falar um pouquinho agora sobre as operações da DHL. Percebo que a DHL tem operações diferenciadas, dedicadas, elas têm de fato uma qualidade e um compromisso individualizado com as suas operações. Como é que hoje a DHL está posicionada no Brasil? Hoje a DHL, na verdade, assim, fazendo parte do grupo Deutsche Post DHL, são 5 grandes divisões, uma de Correios, da Alemanha, que é a nossa origem, o Deutsche Post. E aí as divisões da DHL são 4 divisões, uma focada em e-commerce, uma focada na parte de express, de toda a parte de courier e
entregas expressas, tem uma de fretes internacionais, seja ele marítimo, aéreo, toda a parte de desembaraço, etc. E a nossa divisão de supply chain, que aí é focado muito na parte do supply chain mesmo, dentro da logística dentro do país, dentro da logística doméstica. O que a gente realmente faz de prestação de serviço, ela está numa gama bem ampla, que ela vai desde serviços de armazenagem, e aí dentro desse serviço de armazenagem a gente pode fazer dentro de fábricas do cliente, logística dentro da planta, alimentação, abastecimento de linhas de produção, a operação de centros de distribuição, a gente faz montagem de kits promocionais, toda a parte de packaging secundário, a gente trabalha também na parte de transportes, então a gente tem também desde logística para poder fazer todo o inbound para alimentação e abastecimento das plantas, transferência, circuitos fechados, transportes de distribuição para o Brasil inteiro, seja ele para pequenos volumes, grandes volumes. Então, assim, a gente tem uma gama de serviço super ampla, porque o objetivo que a gente tem é sempre colocar o melhor serviço possível à disposição do nosso cliente. Então, a gente tem uma flexibilidade grande de como a gente adapta o nosso serviço de acordo com a necessidade do cliente. Se o cliente quer uma coisa mais customizada, a gente é capaz de customizar. Se ele está precisando de alguma coisa que seja simplesmente um serviço mais tradicional, a gente tem também armazéns compartilhados, a gente tem serviço de transporte também que entra numa malha de distribuição, então a gente consegue ter bastante flexibilidade aí para atender o cliente da melhor maneira possível. Agora, esse portfólio é um padrão mundial ou você vai acomodando ele e aperfeiçoando ele conforme as demandas regionais aqui do nosso país? O portfólio de serviços, de modo geral, ele não vou dizer que ele é padrão, mas ele é ajustado de acordo com a necessidade dos mercados, mas é um serviço que a gente faz em boa parte do mundo. O que a gente tem muitas vezes que adaptar aqui no Brasil é como é que a gente nos adapta à questão regulatória, fiscal, que aí tem demandas diferentes, demandas específicas em cada um dos países. Então isso daí realmente tem criado uma demanda específica aqui no Brasil e a gente tem se adaptado a isso. Percebo que você tem uma especialização em determinados segmentos do mercado, inclusive com divisões comerciais específicas para isso, né? Como é que isso hoje acontece? Como é que é essa tua proposta, Maurício, de se especializar em determinados nichos do mercado e ter equipes dedicadas para poder não só desenvolver negócio, mas para fidelizar relacionamento? A forma que a gente usa para poder gerenciar o nosso negócio e garantir o melhor atendimento para o cliente, a gente se organiza dentro dos setores da indústria, né? E dentro desses setores da indústria a gente trabalha com bens de consumo, varejo, automotivo, industrial, químico, energia, a parte de tecnologia e life science. Então, na hora que você olha, é realmente um gama amplo de indústrias que a gente atende e a gente tem essa especialização, porque as pessoas que trabalham nesses mercados têm questões regulatórias, têm questões de demanda dos clientes que são muito comuns. Então, para poder falar a mesma linguagem, a gente cria essa especialização dentro desses setores. E ao longo do tempo isso tem ajudado muito a gente a não só desenvolver negócio, mas também desenvolver um melhor relacionamento, um melhor entendimento do que é a necessidade dos clientes. A gente consegue também fazer alguns trabalhos para poder entender quais são as melhores práticas que existem dentro de determinadas indústrias e dá para a gente a possibilidade também de pegar boas práticas de uma indústria, o que estamos fazendo dentro da indústria automotiva e poder levar isso para uma indústria de bens de consumo, por exemplo, que não tinha adaptado uma certa perfil de operação, uma certa particularidade dentro dos seus negócios. Então a gente consegue também mesclar um pouco disso daí. Agora nós estamos praticamente encerrando mais um ano, estamos entrando aí no mês de novembro. Como é que foi 2018 para vocês? Como é que foi esse desafio de superar essas adversidades que a gente sabe que são inerentes ao nosso negócio? Como é que foi? Como é que está sendo o ano 2018 para vocês, Maurício? 2018, sem dúvida nenhuma, foi um ano bom, um ano desafiador. A gente acreditava num crescimento do Brasil mais acelerado, então uma retomada maior de volumes. Essa retomada de volumes ela ainda não aconteceu, mas por outro lado a gente tem uma demanda muito forte do mercado em termos de projetos. Então a gente praticamente assim, o que a gente acreditava que venderia de novos projetos nesse ano, a gente já superou a nossa meta. Então assim, a gente continua caminhando bem aí em termos de garantir que o negócio continua crescendo, continua sólido, estável, para poder garantir o que a gente pode fazer de melhor aí para o mercado. Isso é uma outra situação que também
gostaria de explorar com você essa questão de projetos, né? A DHL trabalha sob projeto, né? Inclusive tem pessoal técnico aqui desenvolvendo projetos, estruturando projetos para suportar o comercial nas negociações, né? Como é que isso acontece aqui na DHL? Na verdade a gente trabalha eu vou chamar de duas formas, né? Uma com desenvolvimento de projetos específicos, e esses projetos específicos eles podem ser ou através de uma demanda do cliente, através de uma solicitação de proposta, ou a gente fazer como a gente chama de um hunting proativo. A gente identificar determinados segmentos de indústria, determinados clientes que podem estar com a necessidade, ou a gente vê uma oportunidade de agregar valor com algum serviço para eles e a gente vai e faz um approach proativo. Mas essa parte daí, assim, a gente tem toda uma estrutura de desenvolvimento da solução logística, então a gente recebe toda a parte de informação, dados do que é o perfil de operação desse cliente e a gente monta uma operação para essa necessidade dele, buscando o que é que a gente pode trazer de novas tecnologias, o que é que a gente pode trazer de inovação, o que é que a gente pode fazer de diferente para poder ser mais produtivo e mais eficiente dentro da cadeia. Então, depois disso, a gente tem todo um time comercial que suporta esse time que fez o desenvolvimento da operação e depois a gente tem um time que faz toda a implementação de projetos, já transicionando para a parte de operações. E a gente tem uma outra demanda comercial, que é aquilo que eu falava para você dos clientes que não necessariamente precisam de um projeto customizado. Eles estão realmente querendo fazer parte de uma malha de distribuição ou de um centro de distribuição que ele é comum. E a gente tem alguns consultores que estão no mercado exatamente buscando também essas oportunidades de como também a gente melhora a ocupação dos nossos caminhões, a gente explora um pouco mais as oportunidades também de ganho de eficiência. Muito bem, vamos continuar mostrando para os nossos telespectadores os ambientes da DHL? Vamos lá. Essa é a área do cafezinho, a área onde as pessoas desestressam um pouquinho, que se chama aqui de descompressão. Como é que foi idealizado aqui esse ambiente diferenciado também aqui nessa estrutura da DHL, Maurício? A ideia aqui foi exatamente criar um ambiente onde as pessoas pudessem ter aquelas pausas, né, do trabalho. A gente sabe que em termos de produtividade você precisa também ter algumas pausas para poder tomar um café, para poder relaxar. Só que o que a gente vê no dia a dia é que as pessoas também usam isso daqui como ponto de pequenas reuniões. Então, eles vêm para poder tomar um cafezinho e aproveitam para poder atualizar um assunto. Então, não é muito raro você encontrar em alguma dessas mesas aqui o pessoal sentando 2 a 2 com um café do lado e computador aberto e discutindo alguma coisa. Então, tem funcionado para a gente super bem. Agora, nós falamos até há pouco tempo sobre 2018, agora a gente está à porta de 2019. Qual é a visão que você tem desse novo ano, não só em relação à economia, mas também para os novos projetos da DHL, Maurício? O ano de 2019 para a gente é um ano muito importante, é um ano que a gente consolida o que a gente está chamando da nossa transformação do nosso negócio de transportes e é o ano que a gente realmente espera que todo o processo, desde a implementação dos sistemas, a abertura de hubs e uma série de infraestrutura que a gente precisa para poder dar para esse serviço, para esse negócio, a capacidade de entregar o melhor serviço vai estar lá instalada e a gente aí consegue realmente explorar um pouco mais a oportunidade do mercado. Então, a gente tem para 2019, essa sem dúvida é uma grande oportunidade aí para a gente. E a gente acredita que 2019 o Brasil precisa retomar o crescimento, né? Então, a gente acredita ainda na retomada de volumes e a gente continuar ampliando o nosso leque de serviços, o portfólio de serviços e que outras coisas a gente pode estar trazendo para o mercado brasileiro e oferecendo aí para os nossos clientes. Então, 2019 a DHL continua confiando no Brasil e continua investindo no Brasil? Sempre, sempre. O Brasil é uma economia muito grande e a gente realmente acredita que o Brasil tem muito potencial de crescimento ainda. Então, a nossa operação aqui no Brasil também tem muita oportunidade de crescimento. A gente vai continuar investindo, temos investido ao longo dos anos e vamos continuar fazendo muitos investimentos ainda aqui no Brasil.
Maurício, eu quero te agradecer mais uma vez pela gentileza, por ter aberto as portas da DHL, mais uma vez, estar recebendo a minha pessoa, a minha equipe. Obrigado aí mais uma vez pela tua gentileza, parabéns pelo teu trabalho. Sempre que você tiver novidades para compartilhar com o nosso telespectador, o convite é permanente para que você esteja conosco. Muito obrigado. Não, obrigado a você pelo convite, foi um prazer participar, poder mostrar um pouquinho para você e para algumas pessoas do nosso escritório. E sempre que tiver alguma coisa nova, eu te procuro. Sempre que você quiser conversar sobre alguma coisa, as portas vão estar sempre abertas. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa Neto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.